Hi guys, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Daqui a pouco vamos dar início à nossa aula 9.1, que traz um tema bem bacana. Nós vamos aprender a falar sobre as horas. Let's begin? 9.1, e o título da aula é o clássico jeito de perguntar sobre as horas, que é What time is it? Que horas são? Certo? Não é a única forma de se perguntar, vamos ver outras também. E a aula de hoje vai falar sobre vocabulário referente às horas e números cardinais, os cardinal numbers, de 50 até 100, até 100. Toda aula tem uma habilidade, a de hoje você vai analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de uso, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Certo? Olha aí, temos essa frase telling the time, que significa contar o tempo, né? Vamos falar sobre o tempo, perguntar as horas. Olha só, observe esta página da internet, onde nós vamos falar sobre isto aqui, time management, que é a gestão de tempo. Você sabe organizar o seu tempo bacaninha e fazer todas as coisas que você precisa fazer? E aí, olha só. It seems that there is never enough time in the day. Parece que não há tempo suficiente durante o dia, né? No nosso dia. But since we all get the same 24 hours, why is it that some people achieve so much more with their time than others? Mas já que a gente tem as mesmas 24 horas, por que algumas pessoas alcançam muito mais com o seu tempo do que as outras? Eu, por exemplo, não alcanço muita coisa. Eu tenho um péssimo time management. What about you? E você, aluno? A resposta está aqui. The answer lies in good time management. Então, a resposta está numa boa gestão de tempo. E o que é essa gestão de tempo? What is time management? A gestão de tempo, ela refers to the way that you organize and plan how long you spend on specific activities. Então, essa questão do gerenciamento de tempo, a gestão de tempo, ela se refere ao jeito que você organiza e planeja quanto tempo você vai ficar numa atividade específica. It may seem counterintuitive to dedicate precious time to learn about time management instead of using it to get on with your work, but the benefits are enormous. Olha aí, parece até o quê? Pode parecer contraintuitivo dedicar um tempo precioso para aprender sobre o gerenciamento de tempo, em vez de usá-lo para continuar seu trabalho, mas os benefícios são enormes. E olha só os benefícios. Greater productivity and efficiency. Então, assim, uma maior produtividade e eficiência, a better professional reputation, uma reputação profissional melhor, o mais importante para mim, less stress, menos estresse, increased opportunities for advancement, ou seja, aumentar oportunidades para o avanço, greater opportunities to achieve important life and career goals, ou seja, grandes oportunidades para alcançar objetivos de vida e de carreira, certo? Então, olha só, espero que você consiga ter essa gestão de tempo bacaninha, que você consiga fazer, já ter essa situação na sua vida, porque realmente você organizar suas 24 horas do dia é muito importante para o seu crescimento e te dar todas essas coisinhas que eu comentei aqui. E vamos para a aula sobre que horas são, certo? Então, esta aqui é a pergunta clássica, não é a única. What time is it? É uma das perguntas que a gente faz para perguntar que horas são. Para responder as horas em inglês, usa-se it is, que eu posso também falar de it is.
It is. Ou então, eu posso também comentar assim, it's, que é aquela questão do meu verbo to be contraído com o meu pronome pessoal. Então, perceba que para responder, este aqui vem para frente, este aqui passa para trás. Isso aqui não vem na minha resposta, porque isso aqui faz parte da pergunta, certo? Então, it is, ou então it's. What time is it? Vamos supor que seja 7h20, então eu vou responder usando os números cardinais. O 7, que é 7, e o 20, que é 20. It's 7:20. What time is it? Para 4h35. It's 4:35. É 4h35. What time is it? Para 2h10. It's 2:10. 2h10. E olha só, é educado a gente sempre fazer a pergunta usando, além do please, que não está escrito aqui, que é o por favor, a gente, antes de fazer a pergunta, antes a gente usar essa palavra excuse me, que é o licença. What time is it? Excuse me, what time is it? Excuse me, what time is it? Tô repetindo, né, para vocês perceberem. É o licença. Engraçado que essa palavra aqui, além de ela ser muito polite, muito educada, ela também é uma palavra que pode começar uma fight, né, uma briga. É engraçado a gente pensar nisso, porque olha só, excuse me também pode ser aquela questão do como é que é? Excuse me? Enfim, só para vocês saberem. Então, obviamente que o contexto vai ajudar você, já que você está pedindo licença para perguntar as horas. Então, não vai começar nenhuma briga, pode ficar tranquilo. What time is it? Quando se trata de horários em ponto, né? Então, meio-dia, 1, 2, 3, 4 e assim por diante em ponto. Como é que a gente faz? Outra pergunta para a gente usar para perguntar, outra forma de a gente usar para perguntar que horas são é do you know the time? Excuse me, do you know the time? Você sabe as horas? E aí, quando é hora fixa, não, quando é hora exata, você vai falar o quê? Você vai dizer o número da hora e vai usar a palavra o'clock, que significa of the clock. E aí foi reduzido para o'clock. A preposição de, né, of, esse F tem som de V, então você fala of, v, e the, que é o artigo definido, a, o, as, os. Certo? Então, it's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock. É 1 hora, 2 horas, 3 horas. Bem fácil, né? Então, você precisa colocar esse o'clock em horas exatas. What time do you make it? Essa expressão é usada para o quê? Essa questão do make it, ela tem alguns significados em alguns contextos. Então, aqui imagina que eu esteja te chamando para ir para um local e eu quero saber que horas você consegue chegar nesse local. What time do you make it? E aí, olha só, o horário é esse aqui, meio-dia e 15, certo? E aí, tem uma forma de eu falar meio-dia e 15 diferente, de usar a palavra 12 e a palavra, aliás, o número 12 e o número 15 por extenso, certo? Porque o 15 minutes, ele equivale, é a mesma coisa a quarter past. Então, você pode usar essa palavra quarter, mas tem que vir seguido do past. Já vou explicar o que significa isso. Olha só, para horário com 15 minutos, usa-se a quarter past passado, que é o passado, certo? Past significa passado. Então, assim, você vai dizer que passou 15 minutos de uma certa hora, certo? Então, vamos supor que seja 3h15. E aí, ao invés de você falar it's 3:15, né? Usar o número 3 por extenso e o número 15 por extenso, você pode falar desta forma aqui. It's 3:15. Então, passou 15 de 3 horas. 15 minutos de 3 horas. Se for 12:15, como lá naquele relógio, what time is it? É 12:15. Você pode falar it's 12:15 ou então it's 12:15. Ou seja, passou 15 minutos das 12 horas. It's 12:15. E assim funciona também para outras
outras situações, se for 4h15, 6h15 e assim por diante. Have you got the time? Você tem horas aí, que é a mesma questão lá do what time is it? Do you know the time? É outra pergunta, outra forma de perguntar. Aqui a gente vai ver sobre essa questão de meia hora, quando se passa meia hora de uma hora. A gente pode falar 30 minutes, né, que é 30 minutos, mas a gente também pode falar half hour, que é a metade de uma hora. Não é de uma hora exatamente por ser uma hora da manhã, uma hora da tarde, metade de uma hora, certo? Aqui no caso, 12h30, então passou a metade desse horário aqui, falta mais meia hora para chegar a uma hora, é isso que eu quero dizer. Half hour, muito bem? Então, olha só, nosso 30 minutos, meia hora vira half, muito bem? E aí, olha só, what time is it? 8:30, eu posso falar 8:30 usando o 8, que é 8, e a palavra 30, né, que é 30. Então, it's 8:30. Eu posso falar assim completamente? Posso, tá certo. Mas se você quer falar diferente, você pode falar it's 8:30. It's 8:30, ou seja, passou meia hora de 8 horas, certo? Próximo horário. What time is it? 11:30, 11:30, 11:30, 11:30, 11:30, certo? E aí, olha só, it's 11:30, it's 11:30. E aí eu posso usar essa estrutura aqui também, certo? Passou meia hora de 11 horas, it's 11:30. E aí, temos um outro horário que é 2:30, posso falar it's 2:30, 2:30, mas também posso falar it's 2:30, it's 2:30. Passou o quê? Meia hora das 2 horas. Muito bem? Do you know what time it is? Do you know what time it is? Outra forma de fazer a pergunta. Do you know what time it is? Você sabe que horas são? E agora a ideia é de 45 minutos que se passaram, certo? Só que aí neste caso você ainda vai usar a questão do a quarter, porque falta só 15 minutos para dar um outro horário. E aí você já vai mudar, você não vai mais usar o past, você vai usar o to, certo? Porque vai dar um novo horário. Então, olha só, para horas com 45 minutos, usa-se a quarter to, ou seja, 15 para. Quando a gente fala, são 15 para as 2, 15 para as 4, 15 para as 10, e assim por diante. What time is it? 10:45. Eu posso falar it's 10:45. 10:45. Ok. Usar o 10, que é 10, usar o 45, que é 45. Mas você pode falar também assim. It's 11:45. It's 11:45. São 15 para as 11. E aí, neste caso, você não vai usar o 10. Porque falta 15 minutos para dar um outro horário. O outro horário vai ser 11 horas. Então, você vai usar o próximo número que vai dar o horário, beleza? Você não pode falar it's 9:45, porque aí seria 9:45 e não 10:45. What time is it? 3:45 pode ser it's 3:45 ou então it's 3:45, ou seja, 15 minutos para as 4, it's 3:45, 15 minutos para as 4 horas. Muito bem? Bem simples. Então, olha só, essa questão do past, minutos mais past mais hora, vai ficar como? Então, tem outras formas de falar também usando outros horários. Temos aqui o horário de 2:05. E aí você vai usar o quê? Não vai ser mais o quarter, porque não tem mais 15 minutos aqui, só são 5. Então, você vai dizer it's 5:02. Ou seja, passou 5 minutos das 2 horas. Das 2 horas. It's 5:02. Se for 9:10, passou o quê? 10 minutos das 9 horas. It's 10:09. 10:09. Porque passou 10 minutos das 9 horas. Muito bem? Horário de 11:23. Eu poderia falar it's 11:23. Tudo bem, pode ser assim, mas você também pode optar em falar it's 23, ou seja,
23 passados de 11 horas. 11. It's 23 past 11. Muito bem? Para falar agora de minutos mais o to e a próxima hora, né? Como eu comentei com vocês, neste caso, você lembra que você vai usar sempre a próxima hora, certo? Então, 2h55 eu posso também falar desta forma. It's 2, usando 2, aí 55. Eu posso falar assim, mas tem uma outra forma para falar que é desta forma aqui, que é it's 5 to 3. Neste caso, você vai usar a próxima hora, então 5 para as 3. No próximo exemplo, que eu não vou fazer como este aqui, não vou dar este exemplo aqui para todos, tá? De 9h35, 11h43. Já vou falar como tá aqui. It's 35 to 10, certo? Ou seja, 35 minutos para as 10, porque são 9h35. 11h43, it's 43 to 12, ou seja, 43 minutos para as 12 horas. Beleza? Bem simples, bem prático. E aí a gente tem agora as time zones, ou seja, a gente sabe que os horários nos locais, eles são diferentes, certo? Ó, enquanto no Rio de Janeiro é 12h15, que inclusive meio-dia, além de você usar o 12, você pode usar também a palavra noon, que eu acho que vai chegar um momento da aula que eu vou falar isso, noon, certo? E aí você pode também perceber aqui que Nova York é 11h15, ou seja, uma hora a menos. Lá em London é 4h15, já muitas horas a mais. E Tóquio já inclusive outro dia, na quinta-feira, 00h15. Então, what time is in Rio? It's 12:15 p.m. Já vou explicar essa história do p.m. What time is it in London? It's 4:15. What time is it in New York? It's 11:15. What time is it in Tokyo? Aí perceba que na hora de eu perguntar what time is it, eu fui mais específica. Eu quis saber a questão mesmo dos locais. Então, eu coloquei o nome dos locais aqui. It's 12:15 a.m. Então, aqui eu tenho um exemplo com p.m. e outro a.m., que eu já vou explicar o que significa mais pra frente, certo? Olha só, it's 3 o'clock em Rondônia. Brasília is 1 hour ahead of Rondônia. Quando eu uso essa estrutura de ahead of, significa que é 1 hora a mais. Então, Brasília é 1 hora a mais que Rondônia. Então, se Rondônia é 3 o'clock, 3 horas em ponto, what time is it in BSB? Que horas são em Brasília? It's 4 o'clock. É 4 horas da tarde. 4 o'clock. Beleza? E aí, temos agora o contrário. O contrário é quando você quer falar que é 1 hora a menos, né? Então, olha só. It's 12:15 in Rio. É 12:15 no Rio. New York is 1 hour behind Rio. Ou behind Rio, beleza? New York is 1 hour behind ou behind Rio. Aí você usa a palavra behind ou behind, certo? Que é a mesma coisa. Então, what time is it in New York? Se é 12:15 in Rio, it's 11:15 in New York. Muito bem? Então, nós temos aí umas helpful tips, umas dicas valiosas para ajudar vocês sobre essas questões aqui. O relógio de pulso nós chamamos de watch, apesar de watch também ser um verbo que significa assistir. I watch TV every day, eu assisto TV todos os dias, watch. Mas ele também é um substantivo, essa classificação gramatical como substantivo significa relógio de pulso. Relógio da parede nós chamamos de clock, certo? E o relógio de alarme, né? O alarm clock. E aí a gente sabe que
hoje em dia o celular tá aí para fazer o papel dos três, né? E olha só, vamos entender um pouquinho sobre a estrutura do clock, do relógio. Então, clock face é o rosto do relógio. Clock hands são esses ponteirozinhos, todos eles são clock hands. Seconds hand é o ponteiro dos segundos. Minutes hand, o ponteiro dos minutos. E hour hand é o ponteiro da hora. Muito bem? O horário em inglês é de 12 horas e é diferenciado por AM, que é AM, PM, PM, né? Que é ante-meridian, que é antes de meio-dia, pós-meridian, que é depois do meio-dia. Então, AM, né? Você vai usar o quê? Essa questão para manhã, certo? Madrugada, e PM é tarde ou noite, beleza? Então, lá não existe essa questão de 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas, não. Parou no meio-dia, né? 12 horas, 12 aí vai repetindo, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 12 de novo, que vai ser meia-noite. Então, vamos supor, se é 1 da tarde, né? 1 p.m., que é tarde e noite. Se é 1 da manhã, 1 a.m., certo? Aí não pode ser uma da noite, porque não... Aliás, 1 da noite porque não existe 1 da noite, né? Então, a.m. manhã e madrugada, madrugada e manhã, p.m. tarde e noite. Midday é meio-dia, assim como a palavra noon, que eu tinha comentado ali no outro slide, sendo que tinha que ficar aqui, que ficaria melhor. Noon é meio-dia. Além de você falar it's 12 o'clock, você pode falar it's midday ou it's noon. E midnight significa meia-noite. Muito bem? E a gente já viu sobre isso, a questão do evening or night. A noite se divide em evening, que começa por volta das 18, night inicia por volta das 20. Ao chegar a um lugar à noite, usa-se o good evening e ao se despedir, usa-se good night. Lembrando que isso também não é uma regra geral, você pode também chegar e falar good night, caso o horário que você chegue seja muito tarde. E aí temos os cardinal numbers para a gente ver, que faltou esses aí, 60, 70, 80, 90 até 100. Então, muito fácil, 60, 70, 80, 90, fica assim, 60, 70, 80, 90, certo? Ou seja, 60, 70, 80, 90, todos com esse final de TY. E aí, para falar 71, 72, 73, assim por diante, eu coloquei aqui no exemplo. Você vai usar o 1, 2, 3, 4, 5 junto com a casa decimal. Então, é 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75. E no 100, 100 significa 100, ou apenas a palavra 100, certo? E aí, para falar 101, 2, 3, aqui no exemplo tá do 106 a 110, a gente vai usar a mesma coisa como a gente usa neste aqui. Então, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 109, 109 e 110, 110. Bem simples, bem fácil, let's practice. Vamos praticar? Temos aí questões de matemática. Quanto é? What number is this? Que número é esse? 4 bucks, 1, 2, 3, 4, não, 5 bucks. Então, 5 times 10 equals, isso aqui significa times, que é o sinal de multiplicação. 5 vezes 10, 5 times 10 equals, e aí, 50, 50. Quem respondeu 50 agora? 50. Aliás, tem que responder em inglês. 50, não é só 50. 50. Eu que fui gaiata falando 50. E a próxima, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cars. 6 times 8 equals. E aí? 6 times 8 equals. Quem pensou 48? Tá correto. 48, 48. What number is this? Que número é esse? 4
times 20 equals 4 times 20 equals 80. 80, muito bem, 80. What number is this? Nós temos 2. 2 times 50 equals 2 times 50 equals. Quem pensou 100 acertou. Congratulations. Let's practice. Vamos lá, olha só. What time is it? Que horas são? Temos aqui duas alternativas. Uma é de 12:56 e outra de 4 to 12. E aí a gente sabe muito bem que não faz sentido a letra B, né? Que é 12 para as 4. E não é exatamente isso que está ali, e sim 12:56. Então, resposta letra A. E a próxima, what time is it? Que horas são? Este horário aí, 8h15. It's 3:40, 3h40, não faz sentido, né? Não é 3h40, olha o ponteiro aqui do relógio apontando para o 8 no sentido das horas. Então, não é 3h40 e sim, it's a 8:15, ou seja, são o quê? 15 minutos passados das 8, o famoso 8h15, certo? Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you then. Bye.